Quem dormiu sabendo que a carteira será assinada já já? O Joselito. Ele é um dos trabalhadores que participaram do mutirão de emprego no Cine da Serra. O soldador amanheceu o dia já fazendo exames para começar a trabalhar. E a batalha por uma vaga no mercado de trabalho continua. Mais de 200 desempregados retornaram ao Cine hoje cedo. A empresária denuncia dentista por abuso sexual. Ela afirma que o profissional tocou no corpo dela sem o menor respeito. Tudo durante uma consulta. O dentista foi preso. E nova denúncia contra o médico suspeito de abusar de paciente no momento de fragilidade. A vítima buscou se culpar pelo assédio. Eu me sentia que eu era culpada, que eu dei marcha para ele fazer isso, eu que fui lá procurar ele, que eu fui com decote, eu não estava com roupa decotada de maneira nenhuma, eu estava bem vestida. Você é contra ou a favor? Um vereador da Serra apresentou um projeto de lei que impede homens agressores de assumir cargos na prefeitura e na Câmara do município. O TN1 quer a sua opinião. E vamos te levar para uma escola que transforma a vida de crianças e adolescentes de comunidades carentes. Por lá, arte e esporte se unem para fortalecer os laços de amizade, autoestima e amor à família. A edição de hoje traz muito mais para você ficar bem informado e continuar com a gente. Olá pessoal, bom dia! Olá, bom dia! Quinta-feira livre de impostos. Ah, como a gente paga imposto, hein, Ingrid? E como, né? Hoje, 250 lojas vão vender 100 encargos. Os produtos terão redução de até 70%. Quem dera se fosse assim todos os dias, hein, Tainá? Bom dia para você! Ingrid, se fosse assim todos os dias, seria um perigo. Meu cartão de crédito viveria estourado. Vou confessar pra vocês. Nesse espaço aqui, ó, o que não falta é produto pra gente refletir, tá bom? Olha só, 30% aqui nos relógios. Os eletrônicos ali, ó, vou dar uma passeada aqui com o Ronivaldo Nascimento, chegam a 40% a menos o valor só de imposto embutido nisso aqui, gente. Quando a gente fala de perfumaria, a gente vai para 70%. Eu, por exemplo, que amo perfume, vivo pagando 70% aí só de imposto nas minhas compras. Daqui a pouco a gente vai conversar com a CDL Jovem, que está promovendo essa ação aqui nesse shopping em Vitória, para explicar direitinho para vocês o que significa tudo isso. A gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças nesses produtos, o que causa tudo isso, né? O que a gente está pagando de verdade. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Então tá bom, Tainá. Até já, porque eu também estaria com o cartão de crédito estourado, com 70% de desconto em tudo para sempre. Já imaginou, gente? E depois vocês iam ter que gastar dinheiro com psicólogo para se controlar, né? Aí não ia dar certo esse desconto. Olha, gente, polícia prende quadrilha especializada em roubo a bancos e roubo de cargas. 2 dos integrantes do grupo fazem parte do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Quem tem todas as informações ao vivo pra gente é a repórter Bruna Maria. Bom dia para você, Bruna. Bom dia, Ingrid, George e a todos que nos acompanham em casa, pois eu falo ao vivo da Delegacia Patrimonial Vitória. Esta quadrilha foi identificada pela polícia. Eles participavam de crimes, assaltos a bancos e também roubos de cargas. 2 desses integrantes dessa quadrilha seriam do Rio de Janeiro e participariam também do Comando Vermelho. Nós temos imagens desse crime. Esse grupo é acusado de participar de um assalto em dezembro do ano passado a um banco em Guarapari. Com um kit de maçarico, eles conseguiram invadir a agência, entraram no cofre e levaram aí cerca de R$600 mil. Mas a polícia só conseguiu desvendar esse crime por meio de outro crime que o mesmo grupo cometeu. Eles roubaram um frigorífico e essa carga foi interceptada em Minas Gerais alguns dias depois. Dentro do caminhão, acreditem, gente, a polícia encontrou R$22 mil
tudo em moedas de 1 centavo, não é R$1 não, é 1 centavo. A polícia foi investigar a origem desse dinheiro, dessa moeda, e descobriu-se então que ele era da agência de Guarapari, que o mesmo grupo tinha assaltado alguns dias antes. Eu vou falar para vocês agora, a gente vai mostrar o rosto, vamos dar nomes aos bois, né, dos criminosos envolvidos aí nessa quadrilha. Josemar Salles, ele que foi preso ontem em um sítio em Vila Velha, aparece aí no seu vídeo, de camisa estampada. O Marcos Neto, que aparece de camisa rosa, foi preso ontem também em Itaparica, Vila Velha. O Denilson Moreira, ele foi preso em janeiro, também faria parte junto com o Josemar do Comando Vermelho. E o Bruno Soares, que ainda está foragido. Quem está aqui do meu lado, que vai explicar essa história complexa direitinho para a gente, é o chefe da DEIC, delegado Romualdo. Seja bem-vindo ao Tribuna Notícias. Boa tarde para vocês. Para você é isso mesmo, o grupo perigoso envolvido com 2 tipos de crimes graves, né? Roubo ao banco e furto de cargas também. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Já está comprovado, né, que eles têm participação tanto no furto do Banco do Brasil, quanto em 2 roubos de cargas, mas são investigados por diversos outros roubos desse tipo. O que impressiona é a organização dessa quadrilha. Eles sabiam exatamente o que fazer, e tanto que quando 3 indivíduos adentraram pelos fundos da agência bancária, 2 foram para a sala de cofre e outro foi para a sala de videomonitoramento, onde cortaram os cabos e conseguiram assim neutralizar o alarme. E os outros ficaram por volta de 3 horas dentro da agência para passar o maçarico, o que envolve um grande conhecimento técnico. Certo. Agora, a gente também tem informação de que 2 desses integrantes do grupo fariam parte do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, ou seja, que demonstra aí quão perigosos eles são. O Josemar, ele foi preso ontem pela polícia em um sítio luxuoso em Vila Velha. Tinha piscina, churrasqueira, cavalos de raça. Com ele encontraram também uma arma. Como é que foi essa prisão? Exatamente. Recebemos a informação que tanto o Bruno Soares Mendonça quanto o Josemar estavam nesse sítio, estavam por ali onde tiraram identidades falsas, e nós chegamos ao local. O Bruno, infelizmente, conseguiu se evadir, mas o Josemar lá estava com um revólver calibre 38 e a sua identidade falsa. O Josemar, ele faz parte do Comando Vermelho, segundo informações dos órgãos de segurança lá do Rio de Janeiro, informações juntadas aos autos, mas ele informou para a polícia que se desfiliou, o que nós não acreditamos, pois essas facções não funcionam de forma análoga a um sindicato ou a um clube recreativo. Então, realmente, pode-se dizer que ele faz parte, assim como o Denilson Moreira Balbino. Verdade, doutor. E agora, além de todos esses crimes graves, há também aí uma suspeita de que esse grupo faria uma lavagem de dinheiro aí que eles roubavam. 2 integrantes, um tinha uma transportadora e outro era dono de um supermercado do Rio de Janeiro. Então, assim, são pessoas perigosas envolvidas aí com lavagem de dinheiro também. Exatamente. Para eles poderem escoar todo esse dinheiro e darem uma aparência limpa ao dinheiro, esse dinheiro não fica parado. Eles aplicam, fazem diversas aplicações. O Júlio César Oliveira Manuel, que morreu, faleceu, mas era o que utilizava os maçaricos, tinha um supermercado no Rio, onde vendia mercadorias roubadas, e o Denilson tem uma transportadora, até para dar uma aparência limpa a seus negócios ilícitos. Dentre isso, é uma segunda fase das investigações, apurar essa lavagem de dinheiro, e, com certeza, vários outros empreendimentos vão ser descobertos no decorrer das investigações. Agora, você falou do Júlio César. Explicar para quem está em casa, além de todos esses nomes que eu citei, tem também a 5ª participação. O Júlio César acabou morrendo aí nessa interceptação do caminhão em Minas Gerais. Ele foi fugir da polícia, bateu a cabeça e morreu. O outro ainda está foragido, tem um foragido e 3 detidos. Delegado, as investigações vão continuar, inclusive para saber o sentido se algum funcionário do banco ajudou aí nessa ação em dezembro, né? Exatamente. Por enquanto não há indícios de que haja participação de funcionários, mas o fato é que eles sabiam exatamente onde ir. Eles entraram pela cozinha, onde não havia monitoramento, primeiro acessaram pelo portão dos fundos, em que, sem arrombar qualquer coisa, então ele funciona de forma automática, eles conseguiram abrir aquilo ali e entraram pela cozinha onde não tem monitoramento, sabiam exatamente para onde ir, como eu disse, o sistema de videomonitoramento e a sala de cofre. A polícia agora conta com a população também para identificar aí o foragido Bruno Soares, né? A população pode fazer denúncias por qual meio? Exatamente, nós contamos com a população agora
para localizar esse indivíduo que tem, além dessas passagens por diversos roubos, tem também um mandado de prisão por homicídio. Então, clamamos para a população que telefonem para o 181, o sigilo é garantido e que assim poderemos tirar esse indivíduo de alta periculosidade de circulação. Obrigada, delegado. Parabéns pela operação, pelo trabalho. É isso aí, gente. Tem grupo perigoso na cadeia que fazia parte de alguns integrantes do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Foram presos em Vila Velha ontem. Volto com vocês aí no estúdio. Precisando de mais alguma coisa, é só me chamar. Obrigada, Bruna. Tá aí mais um ótimo trabalho da polícia, né? Daqui a pouco a gente volta a falar com a Bruna se tiver mais alguma informação. Hoje, a nossa equipe visitou a Marciane, a diarista queimada pelo ex-marido. Ela ficou 150 dias internada e sofre as sequelas da violência. A Marciane é moradora da Serra, município que aprovou recentemente uma lei que impede agressores condenados pela Lei Maria da Penha de assumir cargos na Prefeitura e na Câmara Municipal. Marciane carrega por todo o corpo as marcas da violência. Marcas que jamais deixarão de existir. Em setembro do ano passado, o ex-marido destruiu a vida de Marciane após atear fogo nela. Ela, que antes tinha uma vida ativa, hoje vive em uma cadeira de rodas. Perdeu uma das pernas e teve o rosto desfigurado por conta das chamas. Nós continuaremos aqui na nossa vida, no sofrimento, enquanto ele está bem, está em um cargo legal, está lá tranquilão, está trabalhando, tem sua carga horária, volta para a cadeia, depois sai de novo, tudo bonitinho, tudo no esquema legal. O crime aconteceu na Serra. No município, só no primeiro trimestre deste ano, 196 medidas protetivas foram concedidas. Os números fizeram este vereador tomar a decisão de apresentar um projeto de lei que tem como objetivo educar agressores. A lei propõe que homens que foram acusados pela Lei Maria da Penha e estão em processo de cumprimento de pena não possam assumir cargos comissionados no município. Nós hoje na Serra, infelizmente, somos o segundo município mais violento, que comete mais violência contra a mulher. Essa lei propõe a vedação para cargos comissionados, nomeação de cargos comissionados, tanto nesta Casa de Leis como também no Executivo, a pessoas que estejam em condenação, cumprindo a sua condenação previsto na Lei Maria da Penha. O projeto foi aprovado por todos os vereadores que participaram da sessão de votação. Agora cabe ao prefeito da Serra sancionar para que a lei comece a ser aplicada. Para Marciane, a lei é apenas uma gotinha nesse oceano de horror que ela vive. Antes fizesse alguma coisa assim a favor da vítima, né, da família da vítima, algo que pudesse também ela ser recompensada. Nós, por ser vítima, ficaria como? Eles estão bem e nós fica aqui, ó, condenada para sempre. Nós conseguimos ficar mais presa do que eles. Georgia, é no mínimo uma lei muito polêmica, né? Pois é, a gente vê uma parte do rosto dela aí e a gente olha e começa a pensar assim, mas será que eles não podem ter uma chance, não é? Eu acho que essa lei e qualquer outra lei, realmente ela tem que endurecer. A gente precisa endurecer as leis para que a pessoa, antes de pensar em cometer um crime ou qualquer crime, e nesse caso contra a mulher, ele sabe que depois ele vai ter que sofrer ou cumprir uma pena muito grave. Seja na cadeia e seja também na busca por um emprego, né? Seja na busca por um emprego ou em qualquer situação, ou que seja uma pena muito mais dura, porque aceitar situações como essa não pode. Então, realmente, é um primeiro passo, a Câmara está dando um primeiro passo de endurecimento das leis. Não se pode aceitar, a gente vê aqui tanto de violência contra a mulher, quanto a violência no trânsito, e a gente vive falando da lei fraca. Então, isso vem para a gente discutir exatamente o endurecimento dessas leis. Pois é, a gente lembra aí que a lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Aldífax Barcelos. E a gente aproveita também para mandar um grande abraço para a Marciane, desejar aí cada vez mais saúde e força, que a gente acompanhou todo o drama e foi muito, muito, muito triste tudo que você viveu, né, Marciane? Nosso abraço aí carinhoso, tá bom? Mais um dia de luta para vagas no mercado de trabalho. Ao longo da semana, o TN1 vem mostrando a difícil jornada de milhares de capixabas que buscam emprego. Gente na fila dos Cines. Na Serra, um mutirão foi feito para vagas numa mineradora.
Quem recebeu o encaminhamento ontem retornou hoje já com uma ótima notícia. Veja na reportagem de Bruna Maria. Antes das 7 da manhã, o Elias já estava na fila esperando. Mas essa fila aí tinha um gostinho especial. O gosto da vitória hoje, né? Agora é só esperar agora fazer um exame aí, né? E ver o que dá pra gente, né? Ele faz parte das 60 pessoas que conseguiram garantir emprego no setor metal-mecânica durante um mutirão de emprego no Cine da Serra, nesta quarta-feira. Depois de 7 anos sem carteira assinada, agora ele vai trabalhar como ajudante de obras. Graças a Deus que eu consegui. Aí eu passei ontem na entrevista ontem e hoje vou fazer um exame. Espero que fique um bom tempo aí. Pelo menos 500 pessoas estiveram no Cine da Serra ontem. Muitos candidatos dormiram na fila na esperança de conseguir uma oportunidade. Eram mais de 300 vagas, a maior parte para trabalho em uma mineradora do estado. E o primeiro a sair com emprego garantido foi o Joselito. Agradecer a Deus, que Deus nos abençoe, não só a mim, tanto aqueles monte de pai de família lá que não conseguiu, que Deus possa estar abrindo portas. Alívio para uns, mas a batalha continua para outros. Ontem, mais de 200 cartas de encaminhamento foram entregues, mas por conta do horário de funcionamento do Cine, mais da metade desses candidatos não conseguiu passar pela entrevista. Resultado: eles tiveram que retornar ao Cine hoje pela manhã. José foi um dos candidatos que passaram o dia todo no Cine. Pegou a carta de encaminhamento, mas não conseguiu ser entrevistado. Estou na expectativa, estou com fé também que eu vou conseguir, né? Como várias outras pessoas também que estão desempregadas como eu, na mesma situação e precisando muito dessa vaga de emprego. No fim da tarde, mais de 400 pessoas tinham sido atendidas, mas o número de candidatos era bem maior que o número de vagas. Resultado: os ânimos ficaram exaltados. Pessoas que estão aí desde ontem, dormiram na fila, nem tomaram café, nem almoçaram, nem pela entrevista passaram e disse que acabou as vagas. Hoje, o secretário de Emprego e Renda da Serra explicou o que aconteceu e garantiu que quem recebeu as cartas de encaminhamento ontem vai passar pela entrevista de emprego hoje. Nós aqui no Cine, a gente emite 3 cartas para uma vaga. Quem não é selecionado, não vem aqui, passa a noite, chega num guichê e não recebe a carta, a pessoa sai chateada. Mas por que ela não recebe a carta? Às vezes por falta da escolaridade, falta da experiência, então ela não recebeu a carta. Mas o que aconteceu esse estresse? Por que aconteceu esse estresse? Porque as pessoas que receberam a carta, elas não foram entrevistadas ontem pela empresa. Então a empresa ontem selecionou 60 pessoas e hoje ela tem 130 pessoas para selecionar 50. Então esse estresse está gerado porque as pessoas ficaram aguardando ser entrevistadas ontem e não foram entrevistadas até às 17 horas. Qual foi o compromisso que o Cine e que a empresa assumiram ontem? De hoje, a partir das 9 horas, começar o processo seletivo, recebendo as 130 pessoas que foram encaminhadas com a carta para serem entrevistadas. É muita expectativa, né? Todo mundo querendo a vaga de emprego. É por isso que também gera tumulto, né? Todo mundo desempregado, todo mundo desesperado. Quantas pessoas aí na fila em busca do emprego, né? Querendo sustentar a família sem condições. Muito difícil. Lembrando que o trabalhador pode ir direto ao Cine e fazer o cadastro. É preciso levar carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, número de inscrição do PIS e PASEP e comprovante de residência. Lembrando também que os documentos têm que ser originais. O Cine da Serra fica em Portal de Jacaraípe, o Cine de Vitória fica no Centro Integrado de Cidadania em Maruípe, em Cariacica, na rodovia Leste-Oeste, no bairro Santo André, e em Vila Velha, na rua 7 de Setembro, no centro. Os casos de abusos cometidos por profissionais de saúde. Depois da denúncia contra um médico, um dentista foi preso acusado de abusar de uma paciente. O caso aconteceu num consultório em Campo Grande, Cariacica. A vítima, uma mulher de 34 anos, contou que foi ao consultório odontológico em Campo Grande, Cariacica, pela primeira vez. Ela diz que no início da consulta se sentiu incomodada porque o dentista não usava luva nem máscara, mas durante o atendimento o profissional teria tido um comportamento que a incomodou ainda mais. O tempo todo com a mão abaixo da minha cintura, mexendo assim com os dedos bem de leve abaixo da minha cintura e conversando comigo para saber qual procedimento que eu necessitava fazer naquele momento. Foi com o antebraço bem em cima mesmo do meu seio,
descansou mesmo o antebraço no meu seio e ficou fazendo o procedimento. E quando ele foi tirar o braço, ele apertou o braço entre o meu seio e desceu assim até tirar. Eu fiquei bem coagida, estremecida na cadeira, eu fiquei congelada, na verdade, essa foi a palavra, fiquei congelada na cadeira, imaginando, meu Deus, será que é isso mesmo que está acontecendo? Constrangida com o que teria acontecido, a vítima conversou com uma amiga e ligou para o marido. Eles acionaram a polícia. Eu fiquei nervoso, já falei, liga para 190. Que eu vou ligar daqui também para reforçar. A vítima e o dentista suspeito foram levados para a delegacia de Cariacica e prestaram depoimento. Tenho 2 filhos, sou casada. Eu não iria me expor ao ponto de ser só coisa da minha cabeça. Eu tô aqui hoje porque eu tenho certeza que, infelizmente, eu fui vítima de um abuso sexual dentro de um consultório dentário. E os casos suspeitos de abuso cometidos por profissionais da saúde assustam. Essa professora aposentada faz um relato emocionado. Eu me sentia que eu era culpada, que eu dei marcha para ele fazer isso, eu que fui lá procurar ele, que eu fui com decote, eu não estava com roupa decotada de maneira nenhuma. Eu estava bem vestida. Ela afirma que sofreu o abuso dentro de um consultório médico em 2012. Por medo, ela não denunciou. Ficou 2 anos fazendo tratamento psicológico e agora resolveu falar porque se trata do mesmo médico que teria abusado de uma jovem no último fim de semana num hospital particular em Vila Velha. Assim que ele foi aferir minha pressão, eu me senti mal. Comecei a ter uma tontura e falei com ele, falei, doutor, estou tonta. Ele falou assim, então encosta no meu ombro, no meu peito e respira fundo. Quando eu dei por mim, ele já estava ofegando meu ouvido e minha blusa abaixada e ele acariciando meus seios. No caso da jovem, o médico foi preso depois da denúncia, mas passou pela audiência de custódia e foi solto. O Conselho Regional de Medicina explica que nesses casos é aberta uma sindicância e ao final desse processo a punição mais grave é a cassação. A sindicância é uma fase de inquérito primário, tá certo, em que a gente recolhe subsídios para ver se há indício de infração ética ou não. Não precisa ter prova nem nada. Se há indício, havendo indício, a gente abre o processo ético profissional. Nesse processo ético profissional vai haver a coleta de provas, oitiva de todas as partes envolvidas, testemunha dele. Você tem que dar todo o direito de defesa, princípio contraditório obedecido ao acusado, e a partir daí a gente desenvolve o que a gente chama de trâmite processual. A gente vai até o julgamento. No início do mês, o CRM divulgou o número de 341 processos éticos em tramitação dentro do órgão. Desses, 3 médicos foram denunciados por assédio. Por enquanto, o médico em questão continua podendo trabalhar. Ele tem um prazo para apresentar as alegações dele iniciais, a gente tem que esperar. Quanto mais informações a gente coletar, mais justiça nós vamos fazer com relação à sentença final. A professora aposentada conta que chegou a ir à delegacia da mulher na época, mas acabou desistindo da denúncia. Agora, vendo que existem outras vítimas, ela decidiu agir. 2 mulheres, uma que foi num dentista, outra que foi num médico. As pessoas vão resolver problemas nesses 2 profissionais. Você não acredita que você vai nesse profissional e ele começa a ter uma atitude que vai totalmente contra aquilo que você foi resolver. Então, em primeiro lugar, você entra em choque, não consegue saber o que está acontecendo ali. Se ele está fazendo aquilo que está de acordo com a especialidade dele. E a mulher também, ela começa muitas vezes a se culpar. Né? Será que essa roupa está adequada? Será que... Peraí, deixa eu tampar isso daqui. Olha que situação que a mulher chega a pensar por conta da ação desse profissional, Ingrid. Não, é muito triste, né? A gente ouviu aí, quer dizer, o alerta que fica é nunca se culpe, não importa se você vai de minissaia, se você vai com uma roupa decotada, isso não importa, não é? Você está fragilizada, ninguém vai num médico, no consultório de dentista a passeio, as pessoas vão para buscar ajuda. E é como você mesmo falou, difícil acreditar que na hora de você buscar uma ajuda, você tem esse constrangimento, esse crime. Então, assim, é o que a gente tem falado ao longo da semana, que a gente tem mostrado aqui, esses casos não são raros, desde que a gente mostrou aqui vários outros casos
já estão sendo investigados, inclusive, pela polícia. Então, não se cale, denuncie, não tenha medo. É complicado mesmo você imaginar um médico, um profissional da saúde que lida com a saúde, com a ajuda, fazer umas, né, passar por isso, né, num consultório. Quer dizer, mas não deixe de denunciar de forma alguma. Seja corajosa. E além disso, a partir de agora, vale ressaltar que quando for ao médico, é prudente entrar com outra pessoa no consultório, né? Tanto os médicos também estão fazendo isso com um funcionário do hospital, do consultório, e você também entrar com outra pessoa no consultório, que aí as duas partes ficam resguardadas disso daí. Essa, inclusive, é a orientação do Conselho Regional de Medicina. Bom, em relação ao dentista, a Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e já está no presídio em Viana. E olha, depois de 8 horas de julgamento, saiu a sentença. Foi condenado a 31 anos de cadeia o jovem que estrangulou e matou a namorada com o fio de carregador do celular. Rubens Almeida Júnior, de 22 anos, foi a júri popular ontem no Fórum de Vila Velha. Andriele Mendonça dos Santos, de 20 anos, foi enforcada em março do ano passado no bairro Planalto. Ela foi assassinada perto da filha de 3 aninhos. Vizinhos chegaram a ouvir os gritos de desespero da jovem momentos antes da morte. Rubens fugiu com a filha de Andriele, mas entregou a criança pouco tempo depois. O advogado de defesa de Rubens diz que vai recorrer da sentença. Grávida é presa no velório do marido em Ipatinga, Minas Gerais. Débora Marta Tavares, de 36 anos, é acusada de tráfico de drogas. O marido dela, Davidson de Oliveira, de 35 anos, foi assassinado no último domingo em Iuna, no sul do estado. A polícia investiga se o crime está relacionado à venda de drogas. Contra Débora, tinha um mandado de prisão. De acordo com investigações, ela participava junto com o marido das ações criminosas. O TN1 recebeu uma denúncia grave da quantidade assustadora de mosquitos no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Já não tem inseticida, cortinado ou repelente que dê jeito. Fomos até lá conferir e é muito mosquito mesmo. Eles tiraram o sono dos moradores que cobram uma ação da prefeitura. Os maiores focos estão no valão. Será um vazamento de óleo? Ou apenas um sombreado que contorna o valão? Não, Felipe, são larvas. Larvas de mosquito. Larvas de mosquito? Sim. Tudo junto e misturado? Tudo. Toda essa faixa que você vê aqui embaixo aqui são larvas. Eu pensei que elas nem se procriavam em água suja como está aqui, entendeu? Vou até jogar uma pedrinha, você me dá licença, para você ver como que está a situação. Olha lá. Aquilo ali não são larvas de fezes ou coisas semelhantes, mas larvas de mosquito mesmo. E esse aqui é o agravo que nós estamos tendo aqui toda noite aqui, a partir das 5 horas, muito mosquito, muita infestação de mosquito nessa área aqui de Vila Nova, e nós estamos sofrendo muito com essa situação. O agrupamento de larvas fica no valão que corta o bairro Vila Nova de Colares, na Serra, bem em frente à casa do Zé. Puxado, hein, Zé? É horrível, o cheiro é muito forte, não tem mais escoamento, que antigamente tinha água quase no escoa, porque é muita sujeira. E eu fico com medo, porque a qualquer momento pode pegar uma dengue, né? E a gente, mosquito, você pensou, pegar um negócio e morrer. Eu não tenho vontade de ir embora, que eu gosto daqui, eu gosto de morar, mas eu queria que o prefeito, né, desse um jeito aí, né? É tanto mosquito dentro das casas, é tanto mosquito, que tem gente, ó, que só consegue dormir com o tal do cortinado, que aqui já ganhou até outro nome. Como é que chama, dona Nélia? Gaiola do capeta. Por quê? Porque entra e a gente fica preso, sufocado aqui dentro. Não tem como a gente dormir. O bom humor da Nélia não tira a seriedade do problema. Ela está se recuperando de uma dengue e a mosquitaiada só aumenta perto da casa dela. A gente não dorme. Nem eu nem meu marido, a gente não tá dormindo. A gente fica 24 horas praticamente montada no mosquito. A gente toca fogo em papelão, em negócio de ovo. E fazem a própria fumaça. E faz a própria fumaça. Aí naquela hora ali ele se aquieta. Quando acabou a fumaça, eles de novo. E é para se preocupar mesmo. Em 2019, já foram contabilizados quase 3.500 casos suspeitos de dengue na Serra. Um aumento de 1.340% em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso faz com que o município lidere o ranking de casos no estado. Os moradores reclamam que nem carro fumacê tem passado por aqui. Para não ser mentiroso, eu vou colocar dentro desse mês que passou, eu não vi carro fumacê. E no mês anterior também não. Não tem passado assim regularmente. Imagina você, trabalhou a vida toda, pagou a previdência, aí se aposenta, fala, vou descansar.
vou mudar e vou descansar. Aí o seu Tião saiu lá de Pancas, veio para Vila Nova de Colares para descansar. Tem descansado muito? Caçar melhora. Cadê a melhora? Mosquito não deixa ninguém trabalhar, nem descansar, nem dormir. Porque de dia dá 6 horas já tá mordendo a gente. Como é que dorme, seu Tião? Não tem jeito de dormir, não. Tem que dormir de dia, igual o caburé. Anda de noite e dorme de dia. Pois é, o dia tá indo embora, pode voltar com a gaiola, com o cortinado, viu, Nélia? Olha só o bom humor da dona Amélia para amenizar esse caos em Vila Nova de Colares, né não? Quanto mosquito, meu Deus! Os moradores reclamaram da falta do carro fumacê. Pois é, esse é um problema que o TN1 denunciou com exclusividade desde o mês passado. Tá faltando inseticida. O Malathion usado para combater o mosquito da dengue, por exemplo, está em falta faz tempo. E está assim em várias cidades do país. Mas na Serra, a prefeitura garante que o fumacê está circulando. Vamos ouvir a explicação. A população de Vila Nova de Colares, que o fumacê passa normalmente, está passando em todos os bairros da Serra, tá? Estamos com várias ações de combate ao mosquito, larvicidas em valões, fumacê circulando, tá? Tem programação para nova visita do fumacê em breve no bairro, tá? No dia 5 de junho já vai ter nova passagem do fumacê, tá? Então informo a todos que continuamos com o trabalho do fumacê e pedimos à população que nos ajude ao combate aos focos dos mosquitos, né? Então é isso aí, vamos todos juntos, vamos combater esse mosquito. Não é o que os moradores falaram, fica o voto de confiança aí na prefeitura, mas o TN1 já vem denunciando a falta do Malathion, que serve aí para o combate do mosquito desde a semana passada. A gente sabe que todo o governo, todas as prefeituras dizem que os focos de mosquito, 80% estão dentro das casas, mas a gente vê aí, ó, dentro do valão, olha a quantidade de mosquito, e a gente sabe que esses mosquitos estão rodando pela falta de fumacê. A gente sabe que está carente, não tem fumacê. Os bairros, desculpa te interromper, mas os municípios falam que tem algum restinho lá que estão fazendo combate, mas está generalizado na Grande Vitória. Essa questão de mosquito está em todo lugar. Pois é, a gente está mostrando aí a situação lá na Serra, né? Mas a gente mostrou aqui, quando a gente, com exclusividade, falou sobre a falta do Malathion, a gente mostrou a situação gravíssima em Vila Velha. E hoje a gente comentava na redação como Vitória também está. Você mesmo falou que na sua casa você nunca viu tanto mosquito como tem visto ultimamente, né? Pois é, tá aí o resultado. Pois é, a Prefeitura da Serra disse ainda que já começou a limpeza do valão e vem notificando os donos dos terrenos abandonados que possuem focos de mosquitos. Como a gente paga tanto imposto? Nossa, um absurdo, né? E tem que enfrentar tanto mosquito e pagar imposto dos veneninhos que a gente compra lá no supermercado. Não é? É verdade. Hoje, 250 lojas aderiram ao Dia Livre de Impostos. O valor de muitos produtos tem redução de até 70%. Não é isso, Tainá? Voltamos com você agora. Boa tarde. Boa tarde, gente. É isso mesmo, até 70% nos perfumes, por exemplo, nos importados. Esse desconto aí, quando a gente tira o imposto, chega a 70%. Eu estou num espaço ilustrativo aqui, ó. Vou mostrar para vocês um pouquinho, onde estão alguns produtos com a etiqueta informando o valor do desconto. O Dia Livre de Impostos, olha só, tênisinho aqui, ó, 34% dele imposto, gente. Eu venho aqui para os eletrônicos, 42%, olha só de imposto, 42% de imposto, ou seja, a gente está pagando mais imposto do que o produto. É um absurdo isso, né? Em 19 estados brasileiros, hoje acontece o Dia Livre de Impostos. Aqui no Espírito Santo, pelo menos 250 lojas, não é isso, Márcio? Estão dispostas hoje a abrir e mostrar a verdade, não é isso? O Márcio, que é presidente da CDL Jovem, que faz todo esse controle dessa ação. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, é isso mesmo, o Dia Livre de Impostos está presente em mais de 250 lojas aqui na Grande Vitória, trazendo essa conscientização sobre a alta carga tributária que nós temos, que além dos impostos como IPTU, IPVA, imposto de renda, a gente ainda paga impostos sobre os bens de consumo, sobre os produtos que o consumidor procura. A gente vai dar uma passeadinha aqui juntinhos nessa loja, olha só, o que chama a atenção de vocês? Porque todo ano essa ação acontece, é promovida por vocês aqui, e todo ano a
gente mostra e as pessoas que entram aqui na loja, agora não tem ninguém, por isso que a gente está conversando só nós dois, entram aqui, elas têm algumas reações, né? Quais são essas reações que vocês costumam perceber? Primeiro, algumas pessoas não acreditam que elas pagam tanto imposto em cima de cada produto, principalmente quando a gente pega importados, perfumaria, que chegam a 60%, 70% de imposto, de carga tributária em cima daquele produto. Então as reações às vezes é de surpresa, outras ficam animadas com a oportunidade de poder perceber que um dia desse fica como um marco, né, de conscientização sobre como a gente deve cobrar dos nossos governantes ações que correspondam a esse tanto de imposto que a gente paga. Tá certo. Então, na Grande Vitória, como ele já disse, cerca de 250 lojas estão participando dessa ação, ou seja, ainda hoje você consegue comprar produtos sem imposto. E tem uma lista completa que está disponível no site, não é isso, Márcio? Isso. A gente está em alguns shoppings aqui da Grande Vitória, nós temos também lojas de rua e redes de supermercados. E você encontra todas a listagem dessas lojas, desses participantes, no site dialivredeimpostos.com.br. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Ô Ingrid, eu tô sabendo que o George tá com uma lista aí, ó, de produtos que ele vai comprar hoje porque estão livres de impostos. Você chegou a ver essa lista aí na redação? A ver essa lista e nós duas estamos incluídas nessa lista a gente vai ser presenteada por ele, viu, Tainá? Já estamos na lista. Vocês inventaram isso agora? Não tô sabendo nem de lista de nada. Palhaçada isso, hein? Obrigada. Bom, olha só, a polícia tenta descobrir a identificação de um homem encontrado morto em Jacaraípe, na Serra. Ele foi assassinado a facadas e estava praticamente nu. O corpo de um homem seminu foi encontrado às margens da rodovia Aldifas Barcelos, na Serra, perto do terminal de Jacaraípe. Estava enrolado em uma canga e não tinha identificação. Foi morto com várias facadas. Uma delas atingiu o coração. A perícia procurou pela arma do crime no local, mas nada foi encontrado. Curiosamente, haviam sacos de lixos novos, bem perto, como se fossem usados para cobrir a vítima. O local onde o corpo foi encontrado é considerado um lixão, mas também aqui é considerado um ponto de prostituição para travestis. De acordo com o policial militar, o que indica isso aqui seria aquela peça de roupa íntima que foi colocada ali naquela árvore. Aquilo ali já é um indicativo de que aqui é um ponto em que os travestis vêm para fazer programa. A vítima, entretanto, até agora não foi identificada. A informação é que ela foi morta com várias facadas pelo corpo. Havia dúvida se isso aconteceu aqui ou se a vítima, por estar enrolada em uma canga, teria sido assassinada em um outro local e trazida para ser deixada aqui. Uma pessoa que passou mais cedo, por volta das 4h30 da manhã, disse que o corpo ainda neste horário não estava no local. O corpo da vítima foi levado para o DML. Olha, o suspeito do crime continua sendo procurado e denúncias podem ser feitas à polícia pelo 181. O TN fala sobre mortes no trânsito. E como as penas nunca são cumpridas por quem comete os crimes. A gente já volta. Segura aí, galera. O TN volta. Já! O assunto do Conexão Justiça de hoje são as mortes no trânsito. Rachas, motoristas que bebem e assumem a direção de um carro. O Espírito Santo viveu um caso recente. Marcelo Altoé conversou com um especialista em direito penal, reconhecido no Brasil todo. Rogério Sanches diz: as penas são severas, mas nem sempre são cumpridas. E para ele, o legislativo precisa ser criativo e perceber onde o Código de Trânsito falha. São muito fortes e de muita injustiça. O casal foi morto quando estava em uma moto na terceira ponte que liga Vitória a Vila Velha. Kelvin e Bruniele foram vítimas de um estudante de engenharia e de um advogado que, bêbados, disputavam um racha. Infelizmente, ocorrências como essa não são novidades no país inteiro.
São casos que provocam muita revolta e deixam também muita dúvida na população. A lei prevê punições no Código de Trânsito e no Código Penal. E há diferença nisso, né, doutor? Há diferença. E essa diferença, ela é analisada no caso concreto. Uma pessoa dirigindo o seu veículo embriagada ou dirigindo em alta velocidade na disputa de racha, ela pode, no caso do resultado morte, responder pelo Código Penal se agiu com dolo, ou responder pelo Código de Trânsito Brasileiro se agiu com culpa. Quem aponta se o motorista agiu ou não com dolo, primeiro é o delegado. O Ministério Público e o juiz podem seguir o entendimento da autoridade policial ou não. Mas como saber se o infrator assumiu mesmo o risco de matar alguém enquanto estava dirigindo? Se uma pessoa está dirigindo o seu veículo embriagada e acaba atropelando alguém, mas se percebe que ela tentava dirigir o veículo em velocidade compatível, buscava respeitar as regras de trânsito e antes do atropelamento nós enxergamos marca de frenagem, eu não tenho como dizer que aquela pessoa quis ou aceitou a morte do outro. Ocorreu a morte, ela deve responder a título de culpa, Código de Trânsito. Agora, se a pessoa está dirigindo um veículo embriagado, em alta velocidade, participando de racha, desrespeitando regras de trânsito e antes do atropelamento não se enxerga marcas de frenagem, então essa pessoa desprezou totalmente a vida alheia. Já podemos trabalhar com dolo. Se ficar comprovado que o motorista agiu com dolo, no caso de morte no trânsito, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Para o promotor de justiça, palestrante, autor de várias obras em direito penal, aumentar a pena não significa diminuir os crimes violentos no trânsito. Porque não importa a quantidade da pena. O que importa é fazer a pessoa cumprir a pena, por menor que seja. E o problema do Brasil está aí. O Brasil tem penas relativamente severas, mas ninguém cumpre essas penas. Porque as pessoas têm benefícios de execução que fazem com que elas cumpram muito pouco daquilo que efetivamente foram condenados. A pena, ela passa a ser um mau exemplo para a sociedade. Porque qualquer um que vê o seu amigo ou seu conhecido matar alguém no trânsito, ser condenado a uma pena de 12 anos, e você percebe que ele cumpriu pouco mais de um ano, qual é a mensagem que isso vem para você? Que se você agir do mesmo modo, o máximo que vai te acontecer é aquela pequeneza da sanção. Para Sanches, em muitos casos, a pessoa somente poderia voltar a dirigir se passasse por uma reabilitação bem severa. Qualquer crime de trânsito, dirigiu sem habilitação, dirigiu embriagado, deu carro para a pessoa inabilitada, praticou lesão corporal no trânsito, praticou racha no trânsito, praticou homicídio culposo no trânsito, efeito imediato. Apreensão do veículo e, ao final, alienação do veículo. Porque o veículo para você é seu instrumento do crime. Não deixa essa pessoa mais ter o veículo. Acabou, ela já perde aquele veículo. E para conseguir ter um veículo no nome dela, ela tem que se reabilitar. E para se reabilitar, tem que preencher todos os requisitos. Veja, são medidas muito eficientes e que nós não prevemos. Isso depende do legislativo. O legislativo tem que ser criativo o suficiente para perceber aonde estão os pontos falhos do Código de Trânsito. Não adianta nós criarmos maiores penas. Nós temos que ir atrás da efetividade das penas. Tá aí, excelente Conexão Justiça. Não importa a quantidade da pena, que a pena seja cumprida. Não adianta condenar 30 anos se a pessoa fica 1 ano na cadeia. Essa é a sensação de impunidade que a gente vem falando aqui também. Enquanto a vítima for maior culpada, não terá justiça. Na próxima sexta, a família e amigos de Bruniele, a jovem vítima do racha na Terceira Ponte, vão sair em passeata pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim às 7 da noite. O ponto de encontro é a Praça Jerônimo Monteiro. É um momento de lembrar e pedir justiça para as vítimas. Os 2 acusados continuam presos. E você também tem dúvidas sobre os seus direitos? O quadro Conexão Justiça vai ao ar toda quinta-feira. Mande pra gente a sua pergunta no e-mail conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Altoé Oficial.
A seguir, vamos te levar para um lugar que transforma vidas. Por lá, a arte e esporte se unem para fortalecer os laços de amizade, autoestima e amor à família. Aguarde. Tribuna Notícia volta já! Agora vamos falar de um projeto que há anos vem ajudando a transformar a vida de crianças e adolescentes de comunidades carentes de Vitória. É o projeto Cajum Caminhando Juntos. Esporte, arte e dança fortalecem a autoestima e os vínculos com a escola e com a família. Uma oportunidade que fez de ex-alunos 2 vencedores. Vamos conhecer? Respeitável público, está em cena o Serviço Social Caminhando Juntos, ou para os que já conhecem, Cajum. São 14 unidades como esta espalhadas por Vitória para atenderem crianças de 6 a 13 anos de idade. Cajum é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Prefeitura de Vitória. Nós temos 14 unidades distribuídas em territórios mais vulneráveis da cidade. Atendemos cerca de 2.000 crianças e o objetivo principal é proteger socialmente essas crianças. Entre as atividades realizadas nos Cajuns estão esportes, artesanatos, jogos e brincadeiras. Elas vêm para cá no contraturno escolar, tem uma equipe capacitada para essas finalidades, também temos o apoio de profissionais, assistente social, psicólogo, tem o coordenador e todo um aparato para que essas crianças façam essas atividades, tenham um convívio comunitário, familiar, social. Hoje as crianças participam das oficinas para se divertirem e também para não ficarem à toa, seja na rua ou dentro de casa. Elas aprendem valores e também habilidades que normalmente não teriam, como por exemplo, ficar pendurado em um tecido acrobático de circo. Mas pensando lá na frente, esses momentos que hoje são apenas brincadeiras podem se tornar grandes oportunidades. O Rodrigo é a prova viva. Ele é educador de arte circense no Cajum de Goiabeiras, mas quando tinha de 13 para 14 anos, o Rodrigo era uma das crianças atendidas. Se identificou com o circo, se dedicou nessa arte e acabou viajando pelo mundo para trabalhar com o que mais gostava. Minha infância foi muito boa no Cajum porque essas brincadeiras, a convivência, que é um serviço de convivência, assim, foi muito bom, o fortalecimento com os amigos na comunidade. E para mim foi fácil porque eu recebi uma carta convite para me poder trabalhar. Então, com tudo pago, passagem, salário, e para mim foi o máximo que eu pude mostrar o meu trabalho viajando pelo mundo e ainda recebendo. Outro caso é a Maíla, que também participou do Cajum quando criança e assim que completou 18 anos. Ela se jogou e conquistou a vaga de coordenadora do Cajum do Itararé. A experiência de estar ali trabalhando com as crianças, sabendo que você outra hora foi uma criança, é maravilhoso, entendeu? Porque é uma realização pessoal, poder ensinar para eles o que eu aprendi, poder mostrar, olha, vocês também podem, futuramente é vocês que podem estar aqui no meu lugar. Então é muito bom mesmo, é um serviço muito maravilhoso. E assim como os dois, as crianças que participam têm experiências que levam para a vida. Eu sei que um pouquinho que eu estou fazendo aqui ensinando para eles foi muito que fizeram para mim no passado. Então, assim, é uma forma que eu recebi o carinho de ensino, é o que eu estou passando hoje para frente. Legal, né? Para participar do Cajum, os pais devem procurar uma unidade mais perto de casa e cadastrar a criança ou adolescente. É preciso levar certidão de nascimento, comprovante de residência e matrícula escolar. Antes de encerrar, um beijo para a dona Lúcia de Terra Vermelha e para o Elton, que me acompanha no Instagram. Muito obrigada pelo carinho e até amanhã. Lembrando que você pode seguir a gente, @JorgeBit, @Ingrid Schwartz, também @TV Tribuna Jornalismo. E Janine, não mata a gente não. Um beijo pra vocês, até amanhã. Agora Ronda Geral.